iniciar uma discussão, né, uma roda de conversa, uma aula, e depois uma possibilidade da gente interagir com os professores, né, que tem como tema geral inovação e saúde, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da gestão financeira. Nessa primeira parte, nós vamos falar especificamente sobre empreendedorismo e inovação tecnológica em saúde. Para falar um pouco sobre isso, para provocar um pouquinho o nosso grupo, eu convidei o professor Ângelo Lola, que é professor da nossa universidade. Ele tem um currículo muito grande, né? Então a gente resumiu apenas para a gente conseguir sintetizar e não usar muito espaço aqui no nosso WhatsApp. Mas é um currículo muito grande que eu resumi apenas como doutor em engenharia e hoje exerce uma grande atuação na área de educação empreendedora, geração de startups e inovação tecnológica. Eu lembro que há pouco tempo, viu, Ângelo, a propósito desse modelo virtual e do que você falou há pouco para a gente, sobre a gente tentar utilizar essas plataformas para ampliar o alcance do que a gente faz, né? E na última aula que você também esteve presente, nós apresentamos há um ano e pouco o Hangout, que naquela época era mais ou menos equivalente ao Meet, né? E a gente conversava com os estudantes falando que era possível a gente encontrar pessoas à distância, que tinham plataformas que cabiam no seu celular, que era muito simples, e acaba que a pandemia acelerou esse processo e aquilo que naquele momento era até uma novidade, a maioria das pessoas, dos meus estudantes, não conheciam, hoje todos usam, não só o Google Meet, como uma série de outras plataformas de comunicação. E, sem dúvida, isso gerou, por um lado, alguns problemas, mas eu acho que existem grandes avanços com essas estratégias e com a ampliação desse contato. Uma delas é o que você chamou a atenção, que a gente sair dentro da nossa sala, aquelas atividades que antigamente eram restritas a 20 pessoas, 10 pessoas, 30 pessoas, e hoje a gente consegue fazer uma aula dessa, colocar em nosso YouTube, e nós vamos ter uma ampliação do número de pessoas que vão poder ter essa oportunidade de ouvir também o professor Ângelo. Ângelo, muito obrigado, você sabe que eu sou um admirador, um fã de você, do seu pensamento e de tudo que você produz, viu? Muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui. Obrigado a você, Edival, pelo convite, né? Como eu comento, eu gosto de falar para temas para públicos diversificados, né? Às vezes a gente acostuma muito com um certo perfil, né? E, obviamente, quando a gente sai, né, desse lugar comum, a gente vê uma diversificação. Como eu comentei anteriormente, a gente fez uma oficina aqui em parceria com o Sebrae, né, e com o IEL, e foi uma surpresa. A gente chamou só os alunos da pós-graduação, mas de qualquer pós-graduação da UFES. Eu tive alunos, obviamente, desde a biotecnologia até alunos da ciência da computação, alunos da engenharia, até alunos da educação, né, do programa de pós-graduação em educação, que estavam participando. Então, foi um público bastante eclético, tinha gente da saúde coletiva também, né, que estavam com interesses diversos na temática, né, e tendo muitas vezes o primeiro contato, né, talvez nesse tipo de dinâmica, né, que a gente comenta de inovação. Então, o professor Edival já comentou, né, eu sou engenheiro de formação, engenheiro eletricista de formação, fui para a área de engenharia de computação. Minha área de atuação principal em termos de pesquisa é inteligência artificial, né, a gente pode conversar um pouco sobre isso, né, já tive algumas orientações, né, sobre a aplicação de inteligência artificial na área de saúde, né, seja em UTI, né, trabalhando com aqueles índices de gravidade de UTI, né, para poder, seria o equivalente a uma Apache, né, da vida, só que a gente fez isso através de um processo de indução a partir dos dados, e agora estou orientando um aluno que a gente está trabalhando em cima de patologia renal, né, então lâminas de histologia, né, para identificação de certas lesões que podem acontecer automaticamente aí pela máquina, né. Eu vou falar hoje, né, eu vou fazer, obviamente, né, uma trajetória aqui, iniciando pelo empreendedorismo, passando também por inovação. Eu acho que minha função principal hoje é provocar vocês, né. Então, para a gente começar, eu queria começar com uma enquete, né, só para poder eu conhecer melhor e verificar, né, qual é o perfil aqui da turma. Então, eu vou colocar no chat, né, é um formuláriozinho com 2 perguntas, né, alguns só vão passar por uma pergunta, dependendo da resposta para a primeira, né, então, coloquei aqui no chat. Eu peço para vocês responderem, né, rapidamente, para a gente poder voltar aqui. Então, só tem 2 perguntas, não tem identificação nenhuma, é tudo anônimo. Mas é conhecer um pouquinho mais do perfil de empreendedor de vocês.
Enquanto vocês respondem, eu já vou tentando acompanhar as respostas. Três respostas até agora. 5. 6. 7. 8. 'Vamos lá, deve ter mais gente aí para responder. Alguém perdeu no chat o link, eu posso passar novamente. Reenvio sim. Aqui o link. Ops. Tá de novo, vou colar aqui. E novamente. Disponha. Temos 9 respostas. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 'Quantos aqui no total? Tem 28 na sala. Todo mundo conseguiu acessar o form? Está com alguma dificuldade? 18. 'Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Alguém quer mais tempo? Posso fechar o form? Então, vou fechar o formulário, certo, gente? É uma enquete para a gente fazer um levantamentozinho, né, sobre o perfil de vocês. Eu acho que é bastante interessante, inclusive, vou até parar aqui para a gente olhar agora o resultado, né? Compartilhar agora. Mais 30 segundos, Vitor? João Vitor? Pronto, peraí, deixa eu abrir de volta, abrir. Ainda está disponível o form. Mas eu já vou compartilhando para vocês verem, né? Obviamente não tem identificação de ninguém. Mas é interessante a gente observar, né? Então, vocês devem estar vendo aí. Esse é o perfil da resposta, né? E aí eu aproveito, professor, de volta aqui, né? Isso indica alguma coisa sobre o perfil dos seus estudantes, né? E, inclusive, indica uma responsabilidade que nós temos que ter também, né, por esta demanda, né? Então, 57,9%, né, das 19 respostas aí indicaram que pretendem empreender, né, mas ainda não sabem quando vão construir o negócio, né? Temos aí 10%, né, que disseram que já está empreendendo hoje, que já tem um negócio, né? Alguns já colocaram nos próximos 3 anos essa pretensão de empreender, né? E 10% indicaram que não tem interesse, né, de empreender ou construir um negócio. E desses que disseram que não tem interesse, né, a distribuição dos motivos, primeiro de tudo, é falta de recurso, né? Depois, nunca pensei no assunto, falta de interesse, insegurança financeira, eu acho que inclusive ficou mote aí depois para a próxima
né, palestra e apresentação para vocês sobre a educação financeira, questões pessoais, falta de conhecimento e falta de tempo. Maravilha. Vou voltar agora para a nossa apresentação. Aqui, para poder a gente contrastar, né? Na verdade, essa pergunta que eu fiz para vocês, ela é uma pergunta que já foi feito levantamentos, né, nacionais sobre esse mesmo fato, né? Basicamente com a mesma pergunta. Né? Foi feita uma pesquisa, né? Essa pesquisa se chama Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras, de 2016. Ela foi uma correalização aí do SEBRAE com a Endeavor. A Endeavor é uma instituição internacional de estímulo ao empreendedorismo, né, de apoio ao empreendedorismo. Eles têm um braço aqui no Brasil. Primeira coisa, né, assim, contrastando inclusive com a resposta de vocês, né, o que foi identificado aqui, obviamente, se fala de todos os cursos, todas as universidades, né, é que vocês têm um perfil muito diferente do perfil típico, né, do restante do Brasil. Né, o restante do Brasil indicou, né, aí 75% não tinha intenção de ser empreendedor, né. E uma minoria, então, disseram que tinha, ou já empreendia, que a gente identificou já que existe esse perfil, alguns já têm negócio, né, e outros já indicavam, né, fronteiras aí, né, sem um prazo específico ou planejando em 3 anos. Mas dessa maioria de brasileiros que disseram que não tinham interesse em empreender, né, o perfil de resposta para os motivos, né, o primeiro de todos, né, era nunca pensei no assunto, que aqui foi uma minoria, né? Muitos colocaram, na verdade, não tenho conhecimento, não tenho recurso, apareceu aí em segundo lugar, né, não tenho recursos. Por que isso é importante, né, para a gente entender? Né? Porque se nós estamos falando sobre empreendedorismo, né, e temos um perfil, né, de um curso, como se coloca agora, pelo menos dessa turma especificamente, que tem intenção de empreender, a pergunta é, assim, será que o curso que vocês fizeram capacitaram vocês para o empreendedorismo ou deixaram isso, né, no sentido que a gente chama, né, cada um que se vire, né? Cada um que se descubra sozinho, cada um descobre como é que empreende, né? E um dos grandes motivos que a gente sabe de insucesso dos negócios é justamente a falta de capacitação para o negócio. Às vezes nós somos excelentes técnicos, excelentes engenheiros, excelentes médicos, mas não quer dizer que são excelentes empreendedores, né? E ao contrário do que muitos pensam, que assim, empreendedor é quem nasce, né, tem uma coisa nata, que parece que nasce com a genética para ser empreendedor, na verdade, empreender também existe, né, conhecimento associado e pode-se aprender a empreender. Né? E uma das coisas que a gente tem feito aqui na universidade, na UFES, é, obviamente, falar também sobre educação empreendedora, né, sobre diversos formatos, né, desde atividades pequenas, né, como, eventualmente, uma oficina, às vezes de uma tarde, até disciplinas inteiras. Né? Então, no curso, por exemplo, de Engenharia da Computação, no currículo que a gente botou de 2012 até agora, ele tinha 2 disciplinas de empreendedorismo, empreendedorismo 1 e empreendedorismo 2, que não é uma disciplina para falar sobre empreendedorismo, é uma disciplina para aprender a empreender, ou seja, a montar negócio, o que é que eu faço, né? O que é que eu faço com uma ideia, como é que eu transformo ela num negócio. E como são engenheiros, a gente colocava eles também para, né, desenvolver de fato o produto, ou processo, ou serviço que eles estavam imaginando, né, do ponto de vista tecnológico. A gente fez uma reforma curricular e vai concentrar agora o empreendedorismo nessa parte, né, desenvolver o negócio. Essa segunda parte, desenvolver o produto, né, por uma questão de julgamento da grade curricular, a gente vai colocar como optativa. O curso de administração de empresas recentemente também incorporou o empreendedorismo, né, e o curso de engenharia de alimentos tem como optativa, né. Então, é uma coisa que a gente pode, né, conversar mais, depois, inclusive, com o corpo docente aí, sobre a possibilidade de a gente começar a pensar isso de forma mais transversal, né, até que ponto a gente consegue, de fato, né, preparar, né, para o empreendedorismo, para poder, inclusive, fazer as pessoas pensarem melhor, entenderem melhor, né, como empreender, né, e quais são os passos necessários para isso. Mas aí eu queria agora fazer um shift, né, já que a gente falou do contexto universitário, vou fazer agora no contexto um pouco mais amplo, né? Vamos falar de Brasil, né? Como é que é a taxa de empreendedorismo no Brasil, né? Como é que o Brasil se compara com outros países? Algumas pessoas têm, às vezes, a expectativa, né, ou a noção que, às vezes, o empreendedorismo brasileiro, ele é inferior, né? Às vezes, né, talvez um tanto de síndrome também de vira-lata, de imaginar que aqui se empreende pouco, né? Na verdade, o Brasil, para quem não sabe, é um dos países mais empreendedores do mundo, né? Mas a gente precisa entender que tipo de empreendedorismo é esse, né? E quais são os desafios do empreendedorismo brasileiro. Então, existem alguns dados também de pesquisa, né? Uma dessas pesquisas é da Global Entrepreneurship Monitor, né? Que é um órgão internacional que faz pesquisa em diversos locais do mundo inteiro. E aqui no Brasil, né, é conduzida pela IBQP, né, com apoio do SEBRAE, né, e com apoio também da Federal do Paraná, isso aí é de 2018.
Eles devem ter lançado, de 2019 tem, eu não acabei não atualizando todos os slides com os dados de 2019, só que eu não sei se eles lançaram em 2020, com esse negócio da pandemia, não sei se eles conseguiram finalizar, né, a análise dos dados e a coleta, né, também. Se a gente analisar o que está colocado ali como taxa de empreendedorismo, né, qual é o percentual da população, né, que empreende, né, e é um número relativamente alto, né, 38%, né, da população aí economicamente ativa, ela é empreendedora, né? Então ela tem um negócio, né? E ali, se a gente dividir isso por estágios, né, pode ser um empreendedorismo inicial, pode ser novo, pode ser nascente ou já estabelecido, né? Estabelecido, eu não lembro exatamente agora o número, mas já se passaram alguns anos com aquele negócio, a pessoa já conseguiu construir aquele negócio e mantém aquele negócio por alguns anos, né? Mas isso, então, gera uma taxa aí estimada de 51 milhões de brasileiros envolvidos de alguma forma com a atividade empreendedora. Sim, Marco Aurélio, a formação acadêmica produz, né, bons empregados, sem educação financeira e sem base em empreendedorismo, porque a gente às vezes imagina que isso é uma coisa que deveria ser feita à parte, sabe? Como se isso não pertencesse ao mundo universitário, né? E esse é um dos grandes desafios, assim, a gente, na verdade, pode fazer isso. E mais do que isso, eu sempre acho muito salutar se a gente puder misturar os alunos, né? Então, se eu fizer uma turma mista, né, com os alunos de medicina, junto com os alunos de biologia, junto com os alunos de engenharia de computação, né, junto com os alunos lá do curso de história, por exemplo, talvez saiam coisas muito criativas e muito diferentes do convencional, né? Então, é uma parte da nossa discussão. Vamos avaliar como é que isso evoluiu ao longo do tempo, né? Os dados aí também para 2018. Provavelmente a gente vai ter distorções grandes a partir de 2020, por conta da pandemia, né? Por diversas questões, né, inclusive questões econômicas, muitos negócios, obviamente, devem ter falido nesse tempo, outros migraram do mercado formal de trabalho para o mercado informal, se tornaram empreendedores informais, né? Mas a taxa de empreendedorismo brasileiro, ao longo do tempo, vem crescendo, né? E aí, se a gente avaliar também a separação ali entre os estabelecimentos já estabelecidos, né, os empreendimentos estabelecidos para aqueles iniciais, a gente vê uma certa alternância, né, de uma coisa acompanhando a outra, né? Mas, obviamente, a gente vê a escalada também da linhazinha verde, né, que são os empreendimentos estabelecidos, né, identificando um pouco de maturidade também desses negócios ao longo do tempo. Agora, do ponto de vista comparativo, né, vou fazer uma enquete também rápida aqui com vocês, né? Quem é mais empreendedor, América Latina ou Europa? Podem botar sim ou não, né? Ou, desculpe, Brasil, América Latina ou Europa no chat. Por enquanto, a América Latina está ganhando. De fato, né? A América Latina, né, mais de 2 vezes mais empreendedora do que a Europa. Mas como assim, né? A economia da Europa é tão pujante, né? Como assim? É justamente porque já é uma região de economia consolidada. Obviamente, a gente vai avaliar também, né, que, na verdade, boa parte dos negócios europeus, né, eles têm um certo porte muito maior, existem barreiras de entrada, não é tão fácil empreender na Europa, né, principalmente para você conseguir estabelecer diferencial competitivo, né, e, por outro lado, a economia europeia está muito voltada também para a economia internacional, né, ou seja, para a exportação, né, de serviços, de produtos, né, como um todo. Então, obviamente, eles têm mercado fora, né, também. Então, a gente tem na América Latina, por outro lado, uma população, né, muito maior, né, se a gente somar todos os países da América Latina, do que também a população da Europa, né, e, obviamente, né, a gente vai ver também que existe uma diferença, né, eu não trouxe aqui os dados específicos da Europa, mas existe uma diferença também do tipo de perfil do empreendedor, né, europeu para o perfil brasileiro, né? Então, vamos tentar analisar um pouquinho, olhar um pouquinho mais exatamente, Lucas, né? Aqui tem muito empreendedorismo por necessidade, o cara está desempregado e se torna empreendedor, né? Que é diferente do que a gente chama aí de empreendedorismo por oportunidade, que deveria ser o lugar de início, né? Assim, olha, eu viro uma oportunidade, eu conheço a oportunidade, eu mapeei uma oportunidade, e a partir disso eu vou empreender para me aproveitar essa oportunidade que eu visualizei. E a gente nota, né, que o que a gente estava acompanhando aqui no Brasil, né, até 2018, né, é que o empreendedorismo de oportunidade era, né, já passou por um tempo onde ele estava muito próximo de necessidade, abriu-se, né, uma boca aí, né, de diferenciação, né, se caiu o de necessidade, inclusive por conta de emprego,
Mas a partir de 2014, aí, né, quando começou a ter a crise econômica aqui no Brasil também, a gente começa a ver, né, a cair, né, o empreendedorismo, né, de oportunidade e aumentar o de necessidade. E eu imagino que 2019, principalmente 2020 e 2021, isso deve ter cruzado, né? Deve ter aumentado o empreendedorismo por necessidade como sendo uma fonte de renda alternativa. Se a gente for avaliar agora, em termos de idade, né? E aí, obviamente, a gente vai diferenciar já aqui um público que são vocês das outras idades, né? Os mais jovens, os mais velhos. Obviamente, a gente tem uma população jovem maior do que a população mais velha, né? Então, por isso que tem os dados aí, né? Tanto do ponto de vista de estimativa quantitativa, quanto a taxa em relação ao próprio segmento, né? A faixa etária, né? E aí, diferenciando também entre empreendimentos estabelecidos e aqueles ainda iniciais. A gente nota, obviamente, olhando ali a parte, né, as barras em preto do lado esquerdo, né, que à medida que se passa o tempo, se diminui o empreendedorismo inicial e se aumenta o empreendedorismo estabelecido, né, porque o sujeito eventualmente montou um negócio, passou o tempo, o negócio se tornou estabelecido. E do ponto de vista de volume total da população, né, a gente nota ali que na faixa aí dos 25 até os 44 anos, né, é onde está a maior parte desses empreendedores, né, em termos de faixa etária. E chama a atenção que mesmo entre 18 e 24 já aparece um certo volume, né, de empreendedores também, né? Então, isso reflete um pouco, né, mas parece ainda, pelo menos do ponto de vista relativo a cada faixa etária, né, que à medida que o sujeito avança na vida, né, e na idade, né, o perfil, a taxa de empreendedorismo aumenta, né? Mas, obviamente, do ponto de vista absoluto, né, os mais jovens ganham, né, porque são a maior parte da população. Agora, em termos de escolaridade, né? Em termos de escolaridade, o que a gente nota é que, à medida que a escolaridade aumenta, se diminui a taxa de empreendedorismo, né? Esse é um dos problemas, talvez, também do nosso país, né? Ou seja, justamente por essa questão também de empreendedorismo de necessidade, né? Então, às vezes, de menor escolaridade, são os que empreendem mais, inclusive para se colocar, né, como fonte, obter uma fonte de renda, né? E as pesquisas já apontaram também, né, que o desejo de se tornar empreendedor normalmente ele diminui à medida que a educação aumenta. À medida que a pessoa fica mais escolarizada, né, ela diminui a vontade de empreender, né? E a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso também, lá para frente, né? Quando for falar também sobre inovação, né? O que acontece em relação a isso. Mas isso é um pouco do retrato, né? Se a gente for analisar, obviamente, do ponto de vista de volume total, né, que é o que está ali na direita, a gente vai notar, né, que são aqueles que têm, né, o médio completo é que vão estar, né, na sua maioria. Nós temos, obviamente, uma parcela da população com ensino superior ainda é uma minoria. Então, obviamente, isso vai refletir nos dados. Agora, puxando o gancho para a inovação, né? Se a gente está puxando o gancho para a inovação, né, como é que esses negócios brasileiros, empreendimentos brasileiros estão em termos de inovação? Entendo inovação, né, inicialmente, como sendo algo novo, né? Qual é o grau de novidade dos negócios? A maioria deles está ali concentrado, né, na faixa pouco ou nenhum concorrente, né? Então, eles visualizam, né, que o seu produto, né, ou o seu serviço tem poucos ou nenhum concorrentes, né? Alguns se posicionam ali, né, como um produto ou serviço novo para algum, né, ou para todos. Então, ele imagina que deve ter algum grau de novidade no seu negócio, né? Mas isso é um percentual pequeno, né? Isso, obviamente, são perguntas feitas diretamente ao empreendedor, né? E em termos de tecnologia que eles estão utilizando, né? Se a tecnologia tem menos de 5 anos ou se tem uma tecnologia, né, superior a isso. Então, é uma minoria que utiliza, de fato, uma tecnologia nova, uma coisa nova, né? Então, a maioria das tecnologias são tecnologias que já existem, né? E, do ponto de vista de consumidores no mercado exterior, né, o percentual é baixíssimo, né? Então, o grau de internacionalização dos negócios brasileiros é muito baixa. Tem outras pesquisas que também avaliam inovação, né? Uma delas é a Pintec, que é do IBGE, né? E já detectou que a maioria, na verdade, dos negócios brasileiros, eles dizem que eles têm uma inovação porque eles têm algo novo para eles mesmos, né? Ou seja, é novo para mim, né? É novo para o meu negócio, ou é novo no meu local, né? Mas se perguntar para ele, assim, isso é novo no Brasil? Não, isso não é novidade no Brasil, isso já existe no Brasil, né? Então, o que a gente tem de forma geral no mercado brasileiro, né, de empreendedores brasileiros, é mais do mesmo, né? Mais negócio repetindo a mesma coisa, né? Então, é o sujeito que vai fazer um negócio, mas um negócio sem uma novidade. E o fato de não ter novidade diminui a vantagem competitiva dele no mercado. Então, vamos passar para poder falar, então, sobre, né, inovação propriamente dita.
né? Então, aproveitando, né, inclusive, a presença aqui, né, de Jaciane, eu vou trazer a definição de inovação, inclusive do ponto de vista legal, né? Porque a gente tem alguns marcos aqui no Brasil, né? O Brasil, do ponto de vista legal, tem avançado muito em termos de legislação, né, sobre colocar isso na lei e se transformar isso em política pública, de fato, né, como outros países já têm feito isso historicamente, né, uma ação de estímulo, de fato, à inovação e como organizar o sistema de inovação, né, no nosso país. Então, essa é a lei, né, chamada Lei de Inovação de 2004, né, que foi modificada aí em 2016 por várias revisões, né, foi mais ou menos nessa época também que, inclusive, a Constituição brasileira, né, incorporou inovação no próprio texto, né, da Constituição. Então, a Constituição de 88, não se pensava, não se discutia inovação, né, foi a partir, então, agora de 2016, que se incorporou na Constituição como sendo uma obrigação do Estado também, né, transformar e lidar, né, estimular também inovação. Então, pela Lei de Inovação, uma inovação é uma introdução de uma novidade ou aperfeiçoamento, ou seja, não precisa ser uma novidade completa, mas eu peguei um produto de alguma forma, um serviço, eu coloquei características novas nele, no ambiente produtivo e social, né, que resulte em novo produto, em novo serviço ou um novo processo. Então, eu tenho inovação de produto, eu posso ter inovação de serviço e posso ter inovação de processo. Obviamente, um dos grandes direcionadores de inovação tem sido o mundo digital, né, as tecnologias digitais, né? Então, isso envolve, inclusive, por exemplo, quando a gente fala de telemedicina, por exemplo, na incorporação, né, da tecnologia digital para você fazer telemedicina. Então, eu consigo prestar um serviço, né, de uma forma nova, utilizando uma tecnologia digital para isso. E tem uma outra coisa, uma outra parte aí que é bastante importante dessa definição, né, é quando coloca ali, no ambiente produtivo, né, ou seja, invenção não é inovação. Ah, eu inventei algo novo. Sim, você transformou isso em produto, levou para o mercado, né? Os clientes podem comprar isso que você está propondo. Se não podem comprar, se não está disponível, se não está sendo produzido, não é inovação. É só uma ideia ou é só uma invenção, né? Para ser inovação, eu preciso de alguma forma colocar isso, né? Ou seja, é preciso transformar a inovação em negócio ou a inovação ser incorporada ao negócio para a gente, de fato, dizer que é uma inovação. Agora, assim, por que você está discutindo inovação, né? E por que inovação se transformou, inclusive, em termos de política pública, né? E aí eu pego um trecho, né, de um documento, que é a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que toca, obviamente, desde ciência e tecnologia e toda a política de ciência brasileira, né? Foi definida aí para a janela de 2016 e 2022, que ela coloca, né, que a experiência histórica e de outros países demonstra que a geração de riqueza, de emprego, de renda, de oportunidade, né, juntamente com a diversificação da produção e o aumento do valor agregado dos produtos e serviços, depende diretamente do fortalecimento da capacidade de pesquisa e de inovação do país. Então, isso aqui chama atenção, né, inclusive pela palavra valor agregado. O Brasil, do ponto de vista, inclusive, de mercado exterior, né, mercado internacional, como é que ele se comporta com outros países, principalmente com produtos de baixo valor agregado. A gente exporta soja em grão, a gente não exporta os produtos, né, que são derivados da soja, infelizmente. Nós exportamos muitas vezes café em grão, mas dificilmente vamos exportar, por exemplo, cápsulas de café, né? Então, a gente não exporta tecnologias de ponta, né? Inclusive, esse ano, né, foi extinta, né, a Ceitec, que era uma design house, né, e uma fábrica de chips, né? A gente chama de circuitos integrados, então fabricava chips. Então, foi uma iniciativa que foi tomada do governo, assim, olha, precisamos, né, nos apropriar dessa tecnologia para diminuir nossa dependência do exterior também sobre produção disso. Então, começou como uma empresa pública, né, e o caminho que foi indicado agora pelo governo é de extinção, né, dessa empresa brasileira, né, que poderia se transformar eventualmente numa Embraer da vida. Inclusive, a Embraer é uma das iniciativas, talvez, de maior sucesso aqui no Brasil, em termos de valor agregado muito alto, né? Então, o valor agregado de um avião da Embraer é gigantesco, né? A quantidade de tecnologia que tem ali é muito grande, né? E o Brasil ser capaz de exportar isso, né, é um diferencial muito grande. E é uma empresa que começou como empresa pública, depois se tornou privada, né, e obviamente deslanchou. Mas se precisou se fazer toda uma coordenação do mercado, né, do segmento, né, acadêmico, que envolve a pesquisa, inclusive a proximidade com o próprio Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né, com o ITA, né, e todo o cadeamento para que esse conhecimento pudesse ser produzido, né, e gerasse os spin-out de tecnologia para que a Embraer pudesse, né, obviamente, incorporar esse know-how nos seus produtos. Como é que está o mercado de saúde, né? E aí eu vou trazer, né, um recorte, depois eu vou trazer algumas outras questões para provocar também vocês, né, que foi uma pesquisa feita, né, aqui por uma consultoria chamada McKinsey,
né, que ele avaliou, por exemplo, o grau de digitalização de diversos setores econômicos, né? Um dos setores, obviamente, mais digitalizados é o próprio setor de tecnologia da informação, né? Então, as próprias empresas, o próprio setor econômico que gira ao redor da tecnologia da computação e da informática. Depois vem mídia, né? Então, mídia, imprensa e etc., né? E assim por diante, né? E lá no final, né, o último de todos, né, é a agricultura, né? Então, a agricultura ainda é tida como um setor muito pouco digitalizado, né? Está muita barrinha vermelha, né? E a área de healthcare, né, de cuidar da saúde, né, ela também é uma das áreas que está ali por baixo, né, em termos de grau de digitalização. Para alguns vai dizer isso, né, como sendo um problema, mas eu digo para vocês que se chama oportunidade também, né? Se está tão atrás, se precisa ainda se fazer tanta coisa, quer dizer que existe um mundo de oportunidade de coisas para serem transformadas e repensadas, né? Obviamente, o momento da pandemia, inclusive, acelerou algumas mudanças que talvez demorassem muito mais, né, mas outras ainda estão para serem feitas e vai continuar acontecendo, né? Apesar da gente atuar, né, o setor econômico de saúde, ele tem um perfil muito tradicional em forma da forma como o serviço é ofertado e como ele é consumido e como é que os processos internos funcionam. A tendência disso aumentar, né, por exemplo, o grau de digitalização cada vez mais é cada vez maior, né? Desde locais que eventualmente ainda trabalham com prontuário em papel, né, para, por exemplo, começar a digitalizar todos os prontuários, até eventualmente começar a gerar inteligência, né, a partir desses prontuários, né? Até que ponto eu posso conseguir gerar também, né, tomar decisões baseadas nos dados de todos os prontuários, cruzamento, extração de padrões, né, ou alertas, notificações de todos os tipos a partir disso. Como é que está o perfil brasileiro, né? Eu comentei um pouco ali do perfil brasileiro, né, sobre empreendedorismo, e comparei um pouco com a Europa, né, e agora vamos dar uma olhada como é que está o Brasil, né, no ranking internacional de inovação, né? Esse aqui é o ranking, o último que foi divulgado foi de 2019. O nosso país está na posição 66 no ranking global de inovação, né? Em primeiro lugar está a Suíça, né, depois a Suécia, depois os Estados Unidos, a Holanda, Reino Unido e assim por diante, né? Nós estamos ali próximo da Colômbia, da Arábia Saudita, do Peru, né? Eu digo para vocês que o Brasil está numa posição muito aquém do tamanho da sua economia, em primeiro lugar. Nossa economia é muito maior do que botar na posição 66, né? E muito aquém, inclusive, da produção científica brasileira, né? A produção científica brasileira, a gente está aí, né, no top 13, top 15, né, do mundo, né? Mas na parte de inovação a gente está em 66. Né? Vamos dar uma olhada no que é que acontece, então, no mundo, né, de inovação aqui no brasileiro, né, no universo de inovação brasileira. Um dos primeiros proxies, né, um dos primeiros indicadores que é utilizado para avaliar grau de inovação se chama patente, né? Então, a patente é um direito que é garantido pelo Estado, né, que uma certa ideia inovadora, né, não trivial, uma novidade que possa ser levada ao mercado, seja protegida ao ponto de que, se eu tenho uma ideia lá registrada, eu proíbo os outros de poderem, por exemplo, explorar comercialmente aquele processo, aquele produto que eu patenteei, né? No Brasil, todas as patentes são depositadas no INPI, né, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né, e esse aqui é um gráfico lá do INPI mostrando o perfil de depósito de patentes, separando entre dois casos, né, entre depositantes que são residentes brasileiros e depositantes que não são residentes brasileiros, ou seja, empresas que vêm de fora e pedem para depositar patente no Brasil. Não existe patente internacional, todas as patentes são depositadas em cada um dos países. Pode-se fazer alguns acordos para facilitar o trâmite, mas cada país tem sua própria legislação e sua própria forma de exame da patente. E no caso do Brasil, o que mais vem são empresas de fora, né, ou pessoas físicas, mas em geral são empresas de fora, pedindo para depositar patente no Brasil para proteger, né, e para explorar comercialmente, obviamente, aquela patente no nosso país. E isso aumentou ao longo do tempo, né? O que era uma diferença menor, aumentou cada vez mais. Isso significa que nosso mercado consumidor é mais atraente, então isso leva a fazer pedidos de depósito de patente aqui no nosso país, mas, por outro lado, a gente vê uma estagnação de depósito de patentes aqui no país dos residentes. E mais do que isso, boa parte dos depósitos feitos aqui no Brasil não são feitos por empresas, são feitos por universidades, né? Então, isso também mostra um pouco da distorção. Não porque a universidade está depositando demais, é porque as empresas estão depositando de menos patentes. Por quê? Porque elas têm um grau de inovação muito pequeno, né? O que é o que está aqui, né, que eu comentei com vocês. Isso daqui é um dado da Pintec, né, que é uma pesquisa feita pelo IBGE, a última vez que foi feita foi em 2014, né, que pergunta, né, para cada um dos negócios, né, o seu grau, a sua taxa de inovação, né? A gente vê que a maioria diz que o produto é novo, né, para o setor no Brasil, né, que existe algum processo novo, né, ou algum produto novo, mas na hora que pergunta para ele
Se ele é novo, né, para o mercado nacional, ou seja, isso é novidade para o país, aí a maioria, as barrinhas caem, né? Então, aquilo que parecia muito alto, o cara diz, não, eu tenho uma coisa nova, eu tenho um processo novo, eu tenho um produto novo, né? Quando a gente olha, né, faz a pergunta, né, de qual é o grau da novidade, né? Ou seja, o quão novo aquilo ali é e para quem é novo, né? Aí cai muito, né? Inclusive para o próprio mercado brasileiro, né? Isso significa que o cara diz assim, olha, eu tenho uma novidade, mas provavelmente é novo só para mim ou novo só na minha cidade, né? Mas se eu for na cidade do lado ou na capital, né, ali já não tem mais novidade nenhuma. Lá já tem a mesma coisa. Eu só fiz, na verdade, seguir, né? Então, o que a gente tem, na verdade, é muita empresa com inovação interna, ou seja, isso é novo para dentro da própria empresa, porque ela comprou uma máquina, comprou um tomógrafo, né, e adquiriu a tecnologia e trouxe para dentro, o que é um bom passo para a inovação, mas para por aí, né? Então, precisa se avançar também para inovações maiores, né, para, inclusive, a gente conseguir alcançar mercado internacional. Aqui na pesquisa da GEM, né, que já também perguntava um pouco sobre isso, né, sobre o grau de inovação, aí aqui foi a pesquisa de 2019, que fez uma pergunta a mais sobre o grau de inovação, para onde é a abrangência. A maior parte aí da abrangência, né, está relacionado com o mercado local, né, não é novidade para o Brasil, e aparece 0 ali para o mercado mundial, né, 0 porque, inclusive, né, só botou uma casa decimal, mas se botasse mais algumas casas decimal, ia aparecer alguma coisa, né. Nós temos empresas exportadoras de tecnologia, mas a maioria, né, esmagadora, e não tem novidade nenhuma do ponto de vista mundial. Ok, né, depois dessa, talvez, balde de água fria aí do perfil, né, mas eu digo que isso, na verdade, se chama oportunidade, já que tem tão pouca inovação. Se você fizer uma inovação, a chance de você ser uma grande novidade no Brasil inteiro é muito grande, né? Aí a pergunta é, ok, né, eu acho interessante esse papo de inovação. Por onde é que eu começo, né? E aí alguns vão, eventualmente, ter um perigo, né, quando a gente começa a falar em inovação, que alguns vão pensar, não, vou desenvolver uma solução, né? Eu tenho uma ideia de negócio nova, né? Mas o lugar de começar, não, a gente nunca começa a inovação na solução. A gente nunca começa, né, numa ideia de negócio associada com uma solução. A gente deve sempre começar, né, numa coisa chamada oportunidade, né? Eu devo primeiro começar a inovação em cima de uma oportunidade. Eu não vou fazer uma inovação que, na verdade, não vai ter impacto nenhum ou que não vai ter desejo do mercado por aquela inovação. Então, se você tem uma ideia de negócio, é bom perguntar, né? Minha ideia tem uma oportunidade por trás, real, né, e mapeada, e o que eu conheço, né, ou não existe essa oportunidade. Porque uma ideia de negócio, né, ela é diferente de uma oportunidade de negócio, né? Então, a gente precisa, na verdade, descobrir oportunidades, e a partir dessa oportunidade, desenvolver, né, uma ideia de negócio, desenvolver uma solução, desenvolver um processo novo, né? Se eu preciso, na verdade, entender, né, e buscar as oportunidades, aonde é que eu vou encontrar as oportunidades? A melhor fonte de oportunidade se chama cliente. As oportunidades não estão na mão do empreendedor, as oportunidades estão na mão do cliente. Porque é ele que tem o problema a ser resolvido, é ele que tem as dores, é ele que tem a necessidade, né? Então, toda metodologia que existe para desenvolvimento de inovação coloca, comece pelo seu cliente, comece pelo público que você está tentando atender, né? E a partir daí, entendendo melhor essas dores, você pode eventualmente, né, apresentar soluções. Entendendo aqui cliente de forma ampla, né? Seu cliente pode ser uma outra empresa, pode ser diversas empresas. Seu cliente pode ser, obviamente, uma pessoa física, né? Mas focar neste sujeito e pensar nesse sujeito e como é que a gente pode pensar soluções para esse sujeito a partir dos seus problemas. Então, tudo começa a identificar um problema. Quando a gente vê o mercado de inovação, uma das características que mais gera insucesso de uma inovação, quando ela vai para o mercado, é quando se descobre que aquela inovação, aquele novo produto, aquele novo processo, na verdade, não existe demanda. Muita gente, muitos empreendedores desenvolvem produtos muito fantásticos, mas que o mercado não quer, que o mercado não aceita, que o mercado não está procurando. Então, por quê? Porque ele esqueceu de ouvir o mercado, ele esqueceu de olhar para o mercado. Mercado, entenda mercado aqui, né? Tanto seus concorrentes, né, como, obviamente, o cliente, né? Então, esqueceu de olhar para o cliente, né? Será que o cliente, de fato, quer desenvolver? Tem esse problema existe? E será que eu consigo atender o problema como ele precisa que seja atendido? Né? Porque, às vezes, se cria uma solução e a solução também traz inconvenientes ou simplesmente não resolve o problema que, de fato, o cliente tem, né? O empreendedor se encanta com a solução, né, mas esquece que existe uma pessoa. Uma das abordagens mais utilizadas para se pensar, né, inovação é uma metodologia chamada Design Thinking, né, que é pensamento do design, né? Designers são profissionais que normalmente estão muito focados nessa ideia de cliente, né? E uma das metodologias utilizadas, a gente chama de metodologia do duplo diamante, né?
A ideia desse botar esse duplo diamante, né, essa ideia de que você começa de um ponto, amplia, depois afunila, depois amplia, depois afunila, né, é para não inibir, né, uma coisa chamada criatividade, né, e não prematuramente, né, convergir para alguma coisa que ainda não seria o problema real. Então, no processo de inovação, um dos primeiros passos é começar pela imersão. Quando a gente chama imersão, é como assim, eu vou conviver com as pessoas, com o meu cliente potencial, né? Então, se eventualmente seu cliente forem, por exemplo, hospitais, eu vou pensar em soluções para problemas que hospitais já tenham, eu vou conviver com as pessoas que lidam com aquela rotina, né? Para entender como é que são impactadas, como é que funciona o dia a dia da pessoa em relação àquilo, como é que ela é impactada por esse problema. A partir disso, se levanta o maior número de problemas a partir dessa visão, né, do problema pela perspectiva do cliente, se mapeia e faz uma chuva de ideias desses possíveis problemas, depois se faz um processo de filtragem, né, você olha, dado todos esses problemas que eu identifiquei, né, quais são aqueles que parecem mais relevantes? A gente vai tentando elencar aqueles mais importantes e priorizando, para se identificar, então, e definir qual é o problema que se propõe a inovar. A partir deste problema, aí agora se pensa na solução, ou seja, eu tenho um problema na mão agora, real, uma oportunidade real, eu vou pensar em diversas soluções, não vou pensar em uma, vou pensar em diversas, pensar em todo possível, né, solução que eu possa imaginar. A partir dessa escolha dessas possíveis soluções, pode fazer o que a gente chama de prototipação. A prototipação pode ser desde um desenho, um diagrama, botar no papel, né, apresentar para outras pessoas, né, verificar como é que elas aceitam, né, tentar, obviamente, rodar aquele serviço, aquele processo, né, pensado para aquela pessoa, e verificar se ela funciona, que é a etapa que a gente chama de testes, né? Então, se faz esse processo de primeiro prototipar, né, rodar a solução, testar a solução, antes de começar a desenvolver o produto final, para que você consiga, de fato, convergir na direção certa. Porque senão corre o risco de você desenvolver uma solução que não está, de fato, resolvendo o problema, ou que gera outros problemas, ou que gera certos, né, incômodos, ou outras dores para o seu cliente também. E, por final, a gente entra no processo de entrega. Obviamente, esse processo pode ser realimentado, né? Às vezes se chega num protótipo e aí se descobre que o problema não era tão relevante, pode se voltar para a etapa anterior, né, e tocar o barco dessa forma, né? Mas esse processo sempre de, primeiro, abrir possibilidades para depois convergir e não começar já tentando afunilar, é muito importante. E começar sempre pela perspectiva do cliente. Além disso, uma das questões que, quando a gente, por exemplo, eu trabalho com a disciplina de empreendedorismo para os nossos alunos lá, né, é estimular eles a serem criativos, né? Eu digo que o sistema universitário, o sistema de educação como um todo, normalmente ele não privilegia muito criatividade, né? O professor normalmente não gosta de aluno criativo, né? Aluno que vem com respostas criativas na prova, né, nas avaliações ou nos trabalhos, ou nas respostas aos problemas do PBL. Né? Se não, peraí, assim, eu tinha mais ou menos aqui arquitetado o que eu imaginava, né, que seria a resposta, eu esperava que você desse esta resposta daqui, né? Agora, onde é que está a margem, então, para se imaginar outras respostas, né? Se o mundo real, na verdade, é um mundo que não temos resposta, a gente precisa abrir possibilidades, né? Então, eu faço uma brincadeira, por exemplo, né? Se o professor pergunta, né? 2 mais 2 é igual ao quê? Só tem uma resposta, que é 4. Agora, se eu inverter a pergunta e perguntar 4 é o quê? É igual ao quê? Ah, não, 4 pode ser 2 vezes 2, pode ser 2 ao quadrado, pode ser 2 mais 2. 4 pode ser um bando de coisas, né? Então, a partir disso, né, de um posicionamento mais, né, colocado e uma pergunta completamente aberta, a gente estimula mais também criatividade. E quando a gente pensa também em criatividade, né, a gente pode também, né, adotar, né, um pensamento de pensar grande, né? Porque muitas vezes isso passa muito, é muito comum, de pensar de forma limitada, ou seja, ficar se podando, né? Não dar aquele tiro na Lua, né? Não no sentido que, quando a gente chama de moonshot, né, pensando, obviamente, na missão espacial, né, e todo o trabalho, por exemplo, que os Estados Unidos fez de tentar fazer tudo acontecer muito rápido, assim, era uma coisa que parecia impossível, que era pousar na Lua, né, e pisar na Lua, né, e, assim, olha, mas se tiver os esforços e pensar grande, é possível ser feito, não necessariamente porque a gente vai, eventualmente, alcançar a Lua, mas se eu não atirar na Lua, né, normalmente eu vou chegar em resultados muito pequenos. Mas se eu mirar na Lua, a chance de eu conseguir resultados abaixo de atingir a Lua, mas que já sejam 10 vezes melhores do que já existe, é maior, né? Então, nessa etapa que está sendo colocada, por exemplo, de pensar soluções, ou que
está colocado ali na ideação, é também pensar, né, qual é a solução que seria o tiro na Lua, né? Será que eu posso acabar, né, com aquele problema completamente? Né? Isso seria o mundo ideal que eu imaginaria? Como é que eu alcançaria isso? Mesmo que eu não saiba como alcançar, né, mesmo que seja eventualmente muito caro, mas eu preciso eventualmente fazer esse exercício de pensar esse tiro na Lua também, que seria o mundo ideal, né? Então a ideia é sempre questionar tudo e todos, né? Questionar o status quo. Por que que as coisas têm que ser como são hoje? Por que que não pode ser de outra forma? E a partir disso gerar ideias, né, sem, né, podar nenhuma delas, e depois catalogar, né, priorizar e selecionar essas ideias. Existe uma analogia que é feita para poder entender um pouco isso, né, que a gente chama que é a metáfora do grilo, né, do gafanhoto no jarro. Né? Então, se você botar um gafanhoto dentro de um jarro e tampar, né, ele vai ficar pulando, né, ali dentro daquele jarro, tentando sair, até o momento onde ele desiste. E se você tira a tampa, né, ele não pula mais, ele não tenta mais sair do jarro, mesmo com o jarro estando aberto. Né? Então, o que a gente vê, né, às vezes, o mundo educacional e até o mercado de trabalho, é que eles podam muito essa coisa da criatividade. Né? A gente bota todo mundo dentro de um jarro, né, tampa o jarro e deixa as pessoas descobrindo que os saltos têm que ser pequenos, que os saltos não podem ser grandes. Né? E, às vezes, mesmo que existe uma abertura, a gente não consegue visualizar essa abertura para dar os saltos grandes. Né? Para pensar maior, para pensar diferente. Né? E as grandes inovações normalmente estão associadas, às vezes, a tentar fazer grandes saltos. Não necessariamente porque eu consigo, de fato, alcançar a Lua, mas é porque eu consegui pensar longe, né? Para além daquilo que está exatamente ali na minha frente. E esse tiro na Lua, né, ele pode envolver, primeiro, né, esses 3 elementos. Né? Isso daqui é uma universidade de inovação nos Estados Unidos, chama Singularity University. Né? Não é uma universidade no sentido formal, de educacional, mas de um lugar de se falar de inovação e trabalhar na capacitação para inovação. Primeiro de tudo é pensar em problemas muito grandes, né? Problemas enormes, gigantescos, massivos, que envolvam diversas pessoas, né? Milhões de pessoas, bilhões de pessoas. Né? Pensar em soluções radicais, soluções que estão completamente fora do lugar comum, né? Que podem mudar completamente a realidade. E tentar descobrir quais são as tecnologias de ponta, aquelas tecnologias que estão na fronteira, né? Que poderiam ser incorporadas nisso. Pode estar envolvida desde, obviamente, né, o sequenciamento genético até o uso da inteligência artificial para isso. Então, sair desse lugar para tentar encontrar uma interseção para dar esse tiro na Lua. Né? Então, fazer esse exercício, às vezes, de, né, sair do lugar comum, sair daquela vizinhança que a gente está e pensar muito longe, né, pensar muito distante, às vezes ajuda a gente a olhar, né, essa criatividade também. Para ir exemplificando e a gente ir fechando, né, eu vou trazendo aqui alguns exemplos, né, de algumas health techs, né, que são chamadas empresas de tecnologia inovadoras aí na área de saúde. Obviamente, é só uma pequena seleção, tem muito mais empresas no mundo e no Brasil, né, nessa área. Né? Mas aí, por exemplo, a Verge Genomics, né, é uma empresa que mistura a área de saúde com a descoberta de novas drogas, né, novos medicamentos, através de genômica e inteligência artificial e mineração de dados. As bases de dados de genômica, elas são gigantescas e é difícil encontrar certos padrões, né, do que poderia acontecer. E se utilizar certas técnicas de inteligência artificial, né, ela pode ajudar a fazer um filtro, né, e indicar locais promissores, né, ou drogas promissoras a partir disso. Eles têm um foco, no caso, em doenças neurodegenerativas. Né. Outra empresa que também usa inteligência artificial, aqui no caso, para diagnóstico de diabetes, retinopatia diabética, né, através de imagem da retina. Né, então, utiliza um sistema de inteligência artificial que, a partir dessa imagem, consegue fazer esse diagnóstico. Né. Ali tem uma empresa chamada Emblema, que utiliza uma tecnologia chamada de blockchain, né, que é uma tecnologia de certificação, né, e de guarda de dados, né, descentralizada. Né. O exemplo mais conhecido que a gente conhece são as bitcoins, né? As bitcoins, elas são armazenadas em redes de blockchain, né? Em cadeias de blockchain, porque elas são distribuídas, né? E poderiam estar com essa segurança. Nesse caso aqui, a Emblema é utilizada para os registros médicos, né? Prontuários, por exemplo, né? Que possam ser armazenados nessa estrutura, e ela garante privacidade e garante também continuidade e veracidade da informação, né? E através de controle de acesso, né? Podem eventualmente facilitar, né, a disponibilização desses dados. Onde o próprio usuário, né, assim como hoje está se falando de Open Banking, né, poderia, e o mundo da saúde vai provavelmente migrar para isso também, onde o paciente é dono dos seus dados, não mais é a clínica, não mais é o hospital. E ele decide para quem ele quer disponibilizar que informação. Né? Agora eu quero pegar todos os exames que eu fiz no último ano
para que o médico tal possa visualizar. Então, o cliente fica dono desse processo. E aqui eu trago também um exemplo feirense, chamado OrientaMed, né? É uma biomédica formada, né, lá pela PUC do Rio, mas ela está de volta aqui, junto com uma ex-aluna minha de engenharia de computação, que fez doutorado lá na PUC do Rio também, ela e a irmã, né, e mais um outro fundador, que desenvolveram um dispositivo para fazer diagnóstico através de sopro, né? Eu sei que o caminho que eles estão indo agora é principalmente no sentido de fazer diagnóstico de diabetes e monitoramento do nível de insulina através do sopro, né? Ou seja, ao invés de fazer aquela picada, será pela composição do ar que sai dos pulmões fazer essa avaliação de como é que está. Então, elas já têm um dispositivo, já tem um protótipo, né? E estão tentando, obviamente, agora deslanchar, né, esse produto para o mercado. Existem alguns reportes também, alguns relatórios de levantamento de informação aqui no Brasil sobre as chamadas health techs, né? E elas atuam no Brasil, a quantidade é relativamente grande, atuam em diversos segmentos, desde o segmento de marketplace, né, que são grandes, como se fosse um grande lugar de encontro, né, entre consumidores e fornecedores, né, então marketplaces específicos para a área de saúde, né, até a parte aí de educação médica, né, inclusive tem uma startup de Salvador chamada Sanar, né, que é uma desses casos, né, até obviamente a parte de prontuário, de registros médicos, dispositivos médicos. Está se fazendo muito hoje também de uma coisa chamada de dispositivos de saúde vestíveis, né? Será que eu poderia eventualmente ter um relógio, né, que eu pudesse acompanhar o meu paciente, né, um relógio inteligente, que pudesse dar né, as indicações para esse paciente do que ele fazer, onde o médico tivesse acesso à informação para ajudar no monitoramento, né, contínuo. Então, dispositivos vestíveis para, né, ajudar de alguma forma no processo de saúde também é algo que está muito em referência hoje. Do ponto de vista de tecnologias, né, boa parte das tecnologias da chamada saúde, né, e aí é uma pesquisa aqui da Pricewaterhouse, que é uma consultoria e também é uma empresa da área de auditoria internacional, né, um levantamento que eles fizeram. Muito se atribui que provavelmente boa parte das revoluções da área de saúde vão vir da inteligência artificial, mas vão vir também da internet das coisas, né? Internet das coisas, imagine que todo e qualquer dispositivo, toda qualquer coisa possa estar conectado na internet, né? Então, seja desde um estetoscópio, né, até a própria maca, né, ela de alguma forma, ela vira um dispositivo que está na internet e pode fornecer informações. E a partir desses dados, dessas informações, você pode, obviamente, gerar novos negócios, novas oportunidades. Também a área de impressão 3D, desde impressão 3D de próteses, né, e órteses, até outros dispositivos, né, que podem ser feitos, customizados. Se fala muito também de impressão de tecidos, né, então já existe também pesquisa sobre isso, né, uso de realidade aumentada, por exemplo, para um cirurgião, né, será que a gente colocar uma informação extra no óculos, por exemplo, que ele esteja utilizando, onde o exame do paciente é sobreposto ao próprio paciente, na hora que ele faz o procedimento cirúrgico, até blockchain, realidade virtual e até uso de drones também. E por fim, né, eu queria deixar aqui uma provocação, né, de um dos bilionários, né, americanos, né, esse cara está entre os principais bilionários do mundo, né, que é o Vinod Khosla. Ele é um dos fundadores da Sun Microsystems, que foi adquirida há uns 5 anos atrás pela Oracle, né, e se tornou um bilionário aí da área, um grande investidor da área de saúde, né, de empresas, né, de saúde. Ele fez uma palestra aí num summit, né, num evento sobre inovação em saúde, né, obviamente boa parte do público também envolviam médicos, né, e onde ele colocou essa frase, né, ele botou essa frase aí e gerou um alvoroço enorme, né, onde ele colocou que a expectativa dele é que 80% dos médicos sejam substituídos por uma tecnologia. Né? Obviamente, o tom que ele quer dar, né, é que os médicos vão deixar de fazer boa parte das atividades que eles fazem hoje de rotina, que elas podem ser realizadas parcialmente pela tecnologia e provavelmente os médicos vão migrar para fazer outras atividades, né? E principalmente aquelas atividades que envolvem mais conhecimento, mais o intelectual dele, né, e sair boa parte das atividades mais de rotina que possam estar, né, envolvidos, né? Tem alguns depoimentos, se vocês quiserem depois procurar, né, inclusive da própria classe médica, né, se posicionando frente a isso, a visão que eles têm, né, sobre essa coisa, será que a máquina vai substituir o médico, né, ou não vai substituir o médico, né? Mas aí eu fecho, né, minha colocação com essa minha provocação, né, e a gente pode ir para um debate, né? Obrigado. Ângelo, você consegue me ouvir? Posso sim, Edivaldo. Turma, então vocês ouviram aí
notícias boas, algumas notícias não tão boas assim, mas eu acho que estimula muito o nosso pensamento no que a gente pode fazer. Como o professor Ângelo falou, existe um campo ainda, eu gostei muito do que ele falou, isso aqui não é um problema, isso aqui significa oportunidades, né? Então, existe um campo todo ainda a ser desbravado. Eu acho, assim como a gente observou nos dados de Ângelo, a nossa área é uma área que ainda está pouco digitalizada, pouco informatizada, embora nas outras áreas tenha muita gente pensando tecnologia e inovação, a nossa área é uma área ainda que tem muita coisa a ser feita, né? A gente já vê aí, como a Ângela acabou de falar, sobre um fruto, né, que vem do processo que ele desenvolve na faculdade, que é uma orientanda dele, que traz uma proposta de um mecanismo de avaliação de glicose inovadora, diferente. Então, eu acho que é algo que ainda bastante promissora para todos nós. Eu queria deixar aberto para vocês comentarem um pouco, aproveitarem, professor Ângelo, para fazer algum questionamento ou algum comentário a respeito do que vocês ouviram e viram. Eu provavelmente deixei vocês incomodados, né? Alguma pulga eu deixei atrás da orelha, gente. Então pode abrir o microfone para falar. Doutora Maiana, seja bem-vinda. Doutora Maiana, que é radiologista, acabou entrando também, acho que no final, de algum modo, isso que Ângelo falou, o professor Ângelo falou, acaba influenciando muito algumas áreas da medicina, quando ele envolveu essa questão da substituição da função do médico em relação à questão da inteligência artificial, etc. Uma das áreas que tem muita influência é a análise de padrões de imagem, né? E a doutora Maiana, que é radiologista, acho que é uma área que, de algum modo, no futuro, que não deve ser muito longo, vai precisar se reinventar, né, professor Ângelo? Acho que hoje os softwares, hoje dessas máquinas, cada vez mais essas empresas se preocupando em avançar nesse processo de melhorar a acurácia dos seus diagnósticos através desses padrões, né, que é o que a inteligência artificial faz. Então, mas é isso, eu acho que são oportunidades que vão surgindo e a gente vai se reinventando, se transformando e avançando. Não deixa de ser uma força de propulsão, uma força que vem para poder melhorar todo o processo, né? A inovação, a tecnologia, né? Essa questão atual de incorporação de tudo isso dentro da medicina, acho que vem para ajudar, facilitar a vida do usuário, facilitar a vida de todos esses stakeholders, todas essas pessoas que estão envolvidas nesse processo aí da saúde como um todo, né? Deixa eu aproveitar o gancho, dar bom dia aí para Maiana e para Murilo, né? Prazer vê-los. Bom dia, pessoal. E essa discussão, assim, obviamente eu boto como provocação ali no final, gente, né? Porque eu sei que é um embate forte, né? A gente tem uma experiência aqui na universidade de uma cooperação com o pessoal da Fiocruz, de Salvador, da área de patologia, né? Onde começou-se uma aproximação entre dois atores, né? A gente que é da computação, que já trabalha com análise de imagens, então o professor Ângelo Duarte, que é meu xará, né, tem liderado esse processo coordenado, né? Porque existe uma tarefa que é feita pelo patologista, que é pegar a lâmina e botar em cima, embaixo do microscópio e fazer essa análise. Mas é um processo que, primeiro, eles reconhecem que o número de patologistas que existem no Brasil é muito pequeno, né? E, principalmente, eles estão concentrados em grandes centros e, eventualmente, isso fica inacessível ou fica muito lento para poder ter acesso a esse patologista. Então, obviamente, né, doutor Washington, de lá da Fiocruz, já comentou muitas vezes, né? Ele faz a provocação, ele chama outros patologistas do Brasil todo para participar dos eventos que a gente faz em conjunto com o pessoal da Fiocruz, para que eles opinem, né? Obviamente, existem dificuldades? Existem, mas existem algumas tarefas que, inclusive, o auxílio do computador, o auxílio da inteligência artificial, pode acelerar o tempo de uso, o tempo de diagnóstico de um médico especialista. Dificilmente alguém vai confiar que a máquina faça e feche o diagnóstico, mas se eu der o kickstart para aquele médico, ele fala, você vai agora precisar de poucos segundos para você fechar o que você precisa, a produtividade dele cresce e a capacidade de atendimento que ele tem da população é muito grande. Ângelo, isso que você falou é bem interessante, porque eu acompanho todos os meses as reuniões que o Colégio Brasileiro de Radiologia faz sobre inteligência artificial dentro da radiologia, né? Então, sempre estou online. E os softwares que estão vindo, eles nos ajudam muito no diagnóstico, eles vêm mais no sentido de parceria mesmo. Um grande exemplo agora, Covid-19, então a gente tem aqueles softwares que quantificam, né, de forma exata a proporção do acometimento pulmonar. Então, isso é uma coisa bem bacana, porque uma avaliação que era subjetiva, né, um achava que era 50%, outro 60% e tal, agora a gente tem uma quantidade
Exata. Então, alguns serviços já estão implantando softwares que conseguem calcular a quantidade de gordura no fígado. Então, nesse sentido que você falou, vem para realmente ajudar e agregar bastante, né? Um desafio que a gente está tendo, Mariana, hoje, muito do que é feito na inteligência artificial se parece, às vezes, com a caixa preta, né? Quando a gente diz caixa preta, você não consegue explicar como é que ele chegou naquela conclusão, por que ele chegou àquilo. Então, um desafio que está sendo colocado, né, e aí envolve aquela coisa da mão dupla, né? Não é só de um lado para o outro, né? Vem dos dois lados. É a provocação. Eu preciso que seja explicado. E seja explicado porque já se começa a descobrir novos insights, de novas estruturas, às vezes, que ninguém olhava, ou novos indicadores que ninguém olhava, mas que a máquina captura e diz, olha, a partir disso daqui eu consigo fechar um diagnóstico. Mas como assim? O que tem nisso daqui para poder dizer que isso pode eventualmente gerar algum insight? Então isso gera um processo de volta, né? Agora precisa da explicação causal, né? Agora precisa das evidências, agora então a gente precisa da experimentação para fechar isso também, né? Então eu acredito que o processo é saudável para ambos os lados. A área de computação já tem feito isso em diversas outras áreas, né? Não é a única área que a computação toca, não é a medicina, a gente tem em diversas outras áreas. E, normalmente, quando começa o processo de troca, as coisas são muito aceleradas. Sim. Eu vou aproveitar também, assim, Laura colocou muito bom, Edival, se eu puder responder. Claro. Ela perguntou, né, que é uma pergunta excelente, viu, Laura? Assim, em caso de empreendimentos que demandam recursos que não temos, o que o senhor recomenda para conseguir esse investimento? Os bancos, né, ou outras formas? Aí eu trago uma boa notícia, né? À medida que a inovação se transformou em política pública, existe um tipo de recurso de financiamento que é específico para a inovação, que a gente chama de subvenção econômica. A subvenção econômica é quando você obtém um financiamento e aquele financiamento ele não é reembolsável, né? Então, assim, você não paga de volta. O seu compromisso você tem que executar a inovação que você disse. Como assim? O governo vai me dar dinheiro para poder executar o meu projeto de inovação da minha empresa? Vai. Mas qual é o interesse disso? Aumentar, obviamente, o PIB interno do nosso país, o PIB local, né? Gerar dinheiro, fazer o dinheiro rodar, porque isso aumenta imposto, né? Então, tem alguns cases que a gente já conhece, que às vezes um investimento de 1 milhão, né, do governo gerou depois 80 milhões em impostos, né, que vieram por cento. Por quê? Porque a economia cresceu, né? O que a gente faz é que se a gente tem valor agregado muito baixo, a quantidade de imposto que você pode cobrar sempre é muito baixa e tem um problema relacionado a isso. Se você tem valor, obviamente, agregado maior, né, isso gera uma oportunidade para o governo. Aqui na Bahia, particularmente, quem operacionaliza as verbas de subvenção é a FAPESB, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, né, através principalmente de recursos vindo da FINEP, que é a financiadora de projetos do governo federal, porque existe um fundo federal exclusivo para esse tipo de iniciativa. Deve ser lançado agora, no segundo semestre, por exemplo, o edital chamado Centelha, que eles fazem aquele capital semente, né? São 60 mil reais para você, que você não tem PJ ainda, não tem pessoa jurídica, você só tem uma ideia, escreve essa ideia, submete, especifica o que você quer para lhe dar aquele empurrão inicial. Para etapas posteriores, pode chegar a 400 mil reais, né, de subvenção. Além disso, eu trago a outra boa notícia, né, que existe uma quantidade muito grande de investidores, seja de fundos de venture capital, que a gente chama, private equity, né, até de investimentos anjos, que estão extremamente interessados em investir em negócios inovadores, onde eles injetam dinheiro. Isso pode começar no capital anjo, pode começar, né, em torno de 400 mil a 800 mil reais de capital anjo, onde você ainda está tracionando o negócio ainda não começou de fato a deslanchar, começou a ter as primeiras vendas, as primeiras receitas, e a partir disso, né, o investidor anjo assume o risco junto com você, ele injeta o capital, existe um instrumento, a gente pode discutir isso em outro momento, né, para que você possa, ele se torna como se fosse um sócio seu, mas ele não é um sócio no sentido de capital social, ele não entra no cap table, né, mas ele pode fazer. E, além disso, existe dinheiro internacional buscando o Brasil para injetar dinheiro em empresas inovadoras brasileiras, extremamente interessados. E isso agora, com a pandemia, acelerou assombrosamente. Assim, a quantidade de dinheiro que existe disponível para quem quiser fazer captação, né, para o negócio inovador existe, mas tem que ser inovador. Muito bem. Uma maravilha, viu, Ângelo? A gente ouvir isso aí, é um mundo que se abre na cabeça da gente, né? Estou vendo aqui os alunos aqui parabenizando, dizendo que você é um show, Ângelo. Cada vez mais você arregimenta fãs aqui no curso de medicina. Eu acho que a gente precisa, como eu te falei, acho que um desafio que eu também gostaria de participar e catalisar é a área da saúde, entrar um pouquinho também nessa questão, pelo menos compreendendo, não ficando tão de fora como é a impressão que eventualmente eu tenho a respeito da nossa formação. Edival, eu deixo uma provocação também de vocês discutirem no próprio curso, né, no colegiado, a curricularização
do empreendedorismo, do ensino de empreendedorismo, do ensino de inovação, né? Ou seja, incorporar isso na grade curricular, é parte da formação obrigatória, porque o percentual que a gente viu aqui, quando eu fiz minha pesquisa inicial, é que a maioria dos alunos está pensando em empreender, só que a pergunta é, em que momento na faculdade alguém ensinou eles a empreenderem, né? Vamos conversar sobre isso, Ângelo. Acho que Vamos. é uma oportunidade também da gente nos aproximar ainda mais. Com certeza. Quero te agradecer mais uma vez Obrigado. pela disponibilidade sempre com o nosso curso, tá certo? É um prazer imenso e foi uma honra muito grande tê-lo aqui, Ângelo. Obrigado, gente. Bom dia. Muito bem, gente. Nós vamos seguir, então, com nossas atividades, né? Agora nós vamos falar um pouco sobre